Do que é feito um átomo? Bom, no vídeo anterior eu compartilhei com vocês sobre o tamanho das coisas. Eu coloquei para vocês a dimensão de um átomo em relação a uma bola de tênis, em relação a uma ponta de agulha, em relação a uma bactéria, um vírus. E a partir daí, a gente já pode falar um pouco sobre o átomo em si. Lá naquele vídeo eu falei também que a gente nunca viu um átomo, a gente não tem equipamento, tecnologia eficiente para poder ver um átomo. Mas a gente pode falar sobre átomo por causa das teorias sobre ele. Por isso eu convido vocês a procurar ler ou vídeos no YouTube sobre evolução dos modelos atômicos. Se você prestar atenção aqui, eu tenho vários modelos de átomos, quer dizer, há vários tipos de desenhos. Então, o que é que você vai procurar? Você vai procurar entender por que é que eu vou mostrar tantos desenhos diferentes hoje, tá? Todos eles são válidos para o ensino médio, mas é importante que você saiba que a gente veio de uma ideia de átomo, desde aquela que está ali no comecinho ali das minhas figurinhas, que era só uma bolinha, para uma que está toda como se fosse quebradinhas, né? Pedacinhos muito pequenos. Então, nesse caso, eu gostaria que vocês procurassem vídeos sobre a teoria dos modelos atômicos, a evolução dos modelos atômicos. Isso é uma tarefa para você, tá bom? Para que você entenda por que é que eu estou falando desses desenhos. Mas vamos lá. Lá no ensino fundamental, quando você estudou ciências, a professora, para ensinar sobre o corpo humano, ela fez questão de dividir o corpo humano em várias partes, tá? Primeiro ela dividiu em cabeça, tronco e membros. E depois dividiu até um pouco mais. Cabelo, perna, peito, braço, mão. E pode dividir mais ainda. Então, cada parte do corpo humano pode ser dividida para ficar mais fácil compreender como ele funciona. O átomo é a mesma coisa. Ele já é muito pequeno, já deu para perceber pelo vídeo anterior que ele é muito pequeno. Mas a gente usa essa técnica de dividir didaticamente o átomo em duas regiões, que é para ficar mais fácil de estudar. Uma região eu chamo de núcleo e o outro eu chamo de eletrosfera. Veja a figura que está aqui abaixo. Nessa figura, no seu lado esquerdo, você tem aí as regiões ou partes de um átomo. Tem uma região que é chamada de núcleo, que é no centro desse átomo, tá? No centro dele. E tem a eletrosfera, que é ao redor desse átomo, tá? Preste atenção que no núcleo dele, no centro, no meio, tem uma bolinha lá, que dentro dela tem os dizeres P e N. Tá? E ao redor tem algumas bolinhas e tem uma letrinha que é um E. Então, vou te informar agora que o átomo ele é composto por três tipos de partículas. Partícula é parte pequena. Então, tem três partes menores do que o átomo que formam o próprio átomo. Então, sim, o átomo é formado de partículas ainda menores que ele. Tá? Que partículas são essas? Próton, nêutron e elétron. E ela não está assim jogada de qualquer forma lá no átomo, ela está organizada da seguinte forma: no núcleo eu tenho duas delas e na eletrosfera tem uma, tá? Quem são as duas que estão no núcleo? Se você olhar no seu lado direito, aí nesse quadrinho azul que eu botei embaixo, no lado direito tem no núcleo o P e o N são próton e nêutron. Então, no núcleo do átomo tem duas partículas. E nesse núcleo, girando ao redor dele, eu tenho uma que se chama elétron. Então, do seu lado esquerdo do meu quadro tem as duas regiões do átomo, núcleo e eletrosfera. Quem faz parte do núcleo? Quem faz parte da eletrosfera? No seu lado direito tem zênon. Quem faz parte do núcleo? Próton e nêutron. Quem faz parte da eletrosfera? Elétron. Tenha isso em mente que isso vai ser importante. Olha uma comparação legal que eu gosto de fazer. Todo professor de química gosta de fazer essa comparação. Então, aí do lado você tem o nosso sistema solar, né, a representação dele nesse GIF.
E no sistema solar, no centro tem o Sol, que ele representa o núcleo. Então, se eu fosse comparar essa figura aqui com a figura do meu átomo, eu diria que o Sol é o núcleo do átomo. E veja que os planetas giram ao redor dele. E cada planeta tem a sua órbita. Cada um gira na sua órbita. Com os átomos também é assim. A gente vai ter um núcleo, que são os prótons e nêutrons que ficam lá no centro, e nós teremos os elétrons que vão girar ao redor desse núcleo, só que cada um na sua região. Não vai ser uma bagunça, não. Aí, você olha para essa outra figura e vê que é um desenho de um átomo, tá? No centro, você conta comigo aí 6 bolinhas, né? 3 vermelhas e 2 laranjas. Essas 6 partículas, tá? Essas 6 bolinhas, partículas, eu chamo de que fazem parte do núcleo do átomo, são do núcleo. E essa luzinha girando aí ao redor, são 3 luzinhas, elas representam os elétrons. Então, não esqueça, elétron não dá para ver e ele gira muito rápido mesmo. Então, esse GIF aqui está sendo muito legal com a gente, mostrando que esse elétron que gira tão rápido, aqui está devagar, tá? Mas essa luz representa esse elétron, tá? Não dá para ver uma bolinha girando. Então, esse aqui é o elétron girando ao redor do núcleo. Então, tem 3 elétrons aí girando ao redor do núcleo, né? Nessa outra figura aqui, você vê mais devagar, as bolinhas girando. Cada elétron está na sua órbita, tá bom? Então, tem quantos? 4 elétrons aí girando? 5. 5 elétrons girando ao redor aí, cada um na sua órbita, tá? Ninguém está na órbita, pulando para a órbita de ninguém, tá todo mundo na sua órbita. E lá no centro, grudadinho, tem um monte de bolinhas, tem verdes e laranja, que representam o nosso núcleo. Lembrando vocês que são prótons e nêutrons. Você não pode esquecer o que tem no núcleo de um átomo. Tem próton e nêutron. Quem são essas bolinhas que estão girando ao redor? Elétron. Você vai ter que lembrar disso depois? Vai, infelizmente vai. Eu não vou poder abrir sua cabeça e colocar, mas você vai ter que dar um jeito de colocar lá dentro. Então, se eu olhar só para o núcleo de um átomo, tá? Embaixo dessa figura grande aqui, tem um núcleo pequenininho com um elétronzinho girando ao redor, tá? Esquece esse elétronzinho girando ao redor. Esquece ele. Olha só para o núcleo. Foi ele que eu coloquei aqui do lado, bem grande. Então, foca nele. Então, ele é uma parte do átomo, uma das regiões, são duas, né? Núcleo e eletrosfera. Então, uma das regiões eu tenho um núcleo. Aqui eu tenho oficialmente os prótons e os nêutrons. Tanto faz se você quer dizer que o próton é o vermelho, o nêutron é o azul, tanto faz, desde que você saiba que tenha prótons e nêutrons, tá? No núcleo. Agora esquece o núcleo e olha só para a eletrosfera. Então, é tanto que só botei só uma bolinha no núcleo, tá vendo? Só tem uma bolinha, então não interessa o núcleo. Olha os elétrons girando ao redor e cada um tá parecendo igual aquele GIF do sistema solar, né? Veja que esse exemplo, os elétrons giram diferente desse e diferente desse. Gente, só são teorias para você entender que os elétrons giram em camadas, tá? Depois a gente vai falar dessas camadas, não agora. Então, eu só quero que você pense. Quando eu falar de elétron, eu estou falando de quem está girando ao redor. Se eu falar de próton, você vai ter que focar no núcleo. E se eu falar de nêutron, também você vai focar no núcleo. Então, essas duas regiões têm que ficar bem definidas para você. Aí vem a parte da teoria, que eu vou demorar um pouquinho mais nesse slide, que é para você não esquecer. Veja que eu coloquei uma figura, agora com carinha, para você prestar atenção, né? Então, aqui na figurinha do lado, eu tenho o rosinha, que representa o próton. Lembra do próton? Quem é que está junto com o próton lá no núcleo? O nêutron. Então, aí no núcleo, nesse primeiro círculo, nesse círculo central, eu estou vendo que tem duas bolinhas juntas, são os prótons e os nêutrons. O próton está de rosa, o nêutron está de lilás. Eu enxergo lilás aí. Aí, você vai ver que no próton aparece um mais. O nêutron não aparece nada, só o olhinho dele.
Aí, se você olhar para o elétron, você vai ver um menos. Isso na boquinha dele, tá vendo? Um menos. Aqui na sua boca dele é um menos. E no próton tem um mais no lugar da boquinha dele. Isso aí é para você se lembrar que as partículas, elas têm cargas elétricas. E você vai ter que lembrar disso também. Toda vez que eu falar de próton, eu estou falando de carga positiva. Toda vez que eu falar de elétron, eu estou falando de carga negativa. E nêutron, professora? Neutra. Nem positiva, nem negativa. É neutra, tá? Então, quem são as duas partículas que possuem carga? Prótons e elétrons, tá? Um está numa região do núcleo, a outra está na outra região da eletrosfera. Eles não estão juntos, a carga positiva e a negativa não estão juntas no mesmo lugar, tá bom? Então, olha para esse quadro que está aqui abaixo, um pouquinho abaixo aqui. Então, eu tenho ali as partículas, o próton, o nêutron e o elétron, e eu tenho as cargas, carga relativa. Então, carga do próton, mais 1. Carga do elétron, menos 1. E carga do nêutron, 0. Porque o nêutron, teoricamente, ele não tem carga. Tem um porém aí, mas isso não é para vocês. Bom, além dessa informação sobre a carga, você tem que saber também sobre a massa. Se eu pudesse, como é que eu faço para medir? Para pesar. Então, se eu pudesse pesar esses átomos, tivesse uma balança subatômica, uma balancinha bem miudinha que eu pudesse fazer pesar a massa desse átomo, eu veria o seguinte, que no próton eu teria massa 1, o nêutron também massa 1, então eles têm a massa parecida, que não é bem verdade isso, mas a gente vai admitir que eles são parecidos em massa. Então, um pesa 1 grama, 1 miligrama, sei lá, uma unidade. O próton pesa 1, o nêutron pesa 1 e o elétron pesa quanto? Pesa um desse, cortado em 1836 pedaços. Então, um pedacinho desse é o peso, é a massa de um elétron. Deixa eu falar de um jeito diferente. Se eu pegasse um nêutron e deixasse ele oco, deixasse ele só com a casca, como se fosse uma bexiga, né, de aniversário. Eu pegasse ele, deixasse ele oco, e pegasse elétron, começasse a jogar elétron dentro dele, abrisse ele, botasse elétron lá dentro dele, dentro de um nêutron iam caber 1836 elétrons. Deu para entender agora como o elétron é pequeno? Dentro de um nêutron só, dá para colocar dentro dele 1836 elétrons. Isso significa que um elétron é muito, muito pequeno. Então, aqui você já tem algumas informações muito importantes que você tem que lembrar. Primeira delas, o átomo ele é dividido em duas regiões. Ele tem a região do núcleo e a região da eletrosfera. Beleza, entendi isso. Aí, para que eu quero saber dessas regiões? Para que eu preciso entender dessas coisas? Porque a professora vai dar aula, às vezes, só sobre núcleo e, às vezes, ela vai falar sobre a eletrosfera. Se a professora falar só sobre núcleo, então ela vai falar sobre duas partículas, prótons e nêutrons. E se a professora for dar um conteúdo que fale só sobre a parte da eletrosfera, ela só tem uma opção, que são os elétrons. Se por acaso a professora quiser diferenciar prótons, nêutrons e elétrons, eu vou ter que me lembrar que eles são diferentes em carga. Um é positivo, um é negativo e um não tem nenhuma das cargas. Então, quem é positivo? Próton, P de positivo. Lembra disso. Quem é o positivo? P de próton, P de positivo. O outro que está junto do próton é o nêutron, ele não tem carga, tudo bem. E quem é o negativo? Quem sobrou? O elétron, que ele está onde? Girando ao redor. Gente, essas informações, elas vão ter que fazer parte da vida de vocês. Sabe o beabá? O beabá da química mesmo? O beabá é isso aí. Você tem que saber. Então, você vai ter que dar um jeito de se lembrar. Vai ter que ficar repassando isso na sua cabeça, sempre, sempre. Vendo as figuras e repassando, tá bom?
Aqui eu tenho uma outra figura e ela está estática, né? Ela está parada e você consegue visualizar aí. No núcleo, agora você vai olhar direitinho para onde eu estou mandando. Olha para o núcleo. O núcleo desse átomo, ele tem ali, que eu estou enxergando, só são 4 bolinhas azuis. Só que ali está dizendo que tem 6. É porque tem bolinhas por trás, tá? Então, por trás tem mais 2. Então, ali tem 6 prótons, 6 nêutrons, todos no núcleo. Então, os nêutrons são de vermelho, os prótons são os azuis. E é óbvio que o próton está positivo. Então, eu tenho o núcleo que é positivo e girando ao redor tem os elétrons que são negativos. Então, a carga negativa está na eletrosfera, está na periferia do átomo. E a carga positiva é central, ela está no núcleo do átomo, tá bom? Esse aí é um exemplo de um dos átomos que tem lá na tabela periódica, que é o átomo de carbono, tá bom? Depois você olha bem direitinho para ele. Para você não esquecer, para você tentar lembrar mais fácil das 3 partículas que formam um átomo, eu coloquei para vocês aí 3 tipos de pessoas. As pessoas que são bem positivas, que acordam de manhã sorrindo e cantando, né? Elas se parecem com prótons, os prótons são positivos. Os elétrons são aquelas pessoas negativas, que por tudo estão tristes e falam mal da vida. E nêutrons são aquelas pessoas neutras, indiferentes. Elas não dão a mínima para nada. Isso aqui é só para vocês se lembrar, brincadeira. E eu vou querer que vocês, por favor, respondam uma tarefinha que vai estar nas redes sociais, né, nas nossas redes. E de resto, é esperar para a semana que vem, para que eu possa colocar mais alguma atividade para vocês, tá bom? Por enquanto é só isso. Semana que vem tem mais, tá bom?